Pronto, muito boa tarde. Obrigado a todos os que estão presentes. Obrigado à FNAC pelo convite. Hoje viemos falar aqui do livro do nosso amigo Tiago Sousa. O Tiago Sousa faz parte comigo do Clube Filosófico do Porto e convidamos a Diana Neiva, que também está a fazer o doutoramento em Filosofia, em Estética também, não é? Filosofia do Cinema. Portanto, vai ser uma boa conversa sobre Filosofia da Música, que é o tema do livro, do doutoramento do Tiago e do livro do Tiago. Vamos falar um bocadinho sobre, primeiro, Filosofia da Música e depois sobre o que o Tiago tratou na tese e aqui neste livro. E falamos um bocadinho também do livro. O livro é, como podem ver quem está aqui presente, é assim já podemos chamar um calhamaço, não é? Já entra na categoria do calhamaço. Portanto, mais de 500 páginas é um calhamaço. Portanto, o livro é um calhamaço bonito, é um bom livro. Não sei se estão aqui presentes pessoas da nova geração, mas não tem que ser ligado à ficha, não tem memória USB, portanto é um livro que funciona muito bem, só virando as páginas, não vai abaixo. Sim, é de fácil uso. Sim, também é de fácil uso, sim. Portanto, a experiência estética da música entre o fruir e o compreender é o título deste livro. E podemos começar, antes de entrar no livro, se calhar, Tiago, para apresentar um bocadinho, ou falar um bocadinho da área onde tu te moves, a filosofia da música. Posso só explicar então, para quem não está tão familiarizado, de que forma é que a música pode interessar à filosofia, ou o que é isso da filosofia da música? Bem, boa tarde a todos, em primeiro lugar, e obrigado, Tomás, obrigado, Diana, por estarem a apresentar o meu livro e temos esta oportunidade de discutir algumas ideias daquilo que é tratado neste livro. A pergunta sobre a pertinência da filosofia da música é ela própria uma pergunta filosófica. Okay? Saber que tipo de abordagem a filosofia tem para oferecer ao fenómeno musical já é uma pergunta filosófica, porque pretendemos tentar diferenciar, não é, a abordagem filosófica de outras abordagens às quais estamos mais habituados, sei lá, a sociologia da música, a psicologia da música, a acústica, a musicologia. Pronto. Todas essas áreas têm uma abordagem à música que já pressupõem coisas que a filosofia da música vem questionar. Pronto. O quê? Por exemplo, o próprio conceito de música. O que é música? Não é? As questões de definição são questões, por excelência, se quiserem, da filosofia. A sociologia da música, por exemplo, tenta-nos falar sobre que tipo de música é ouvida, não é, e é experienciada em diversas culturas, em diversas comunidades. Qual é o papel da música nessas comunidades, nessas culturas? Não é? É uma abordagem mais descritiva do fenómeno musical. A psicologia da música aborda os processos cognitivos, emocionais, o impacto que a música tem na nossa psicologia, na nossa maneira de sentir o mundo. A acústica trata da música enquanto fenómeno físico. Não é? Há uma abordagem científica ao fenómeno musical naquilo que ela tem de científico. Por exemplo, o que é um som, quais são os constituintes harmónicos, qual é a frequência, qual é a altura, tudo isso. A filosofia tenta abordar questões que estão pressupostas nessas áreas, ou que essas áreas implicitamente aceitam, e a filosofia questiona questões como eu disse, ou melhor, há duas questões fundamentais da filosofia da música, que depois podemos dobrar isso em subquestões, mas as duas questões fundamentais que a filosofia da música aborda são a natureza da música, isto é, o que é música, o que é que, deixa-me pôr isto de uma maneira mais clara, o que é que há de comum nas várias ocorrências musicais que nós conhecemos? Por exemplo, há alguma coisa em comum entre a Quinta Sinfonia de Beethoven e uma canção da Madonna, por exemplo? O que é? O que é que faz com que, sei lá, uma música para cítara da Índia, por exemplo, seja considerada música, ao mesmo tempo que a Quinta de Beethoven e ao mesmo tempo que uma canção da Madonna é? O que é que existe? O que é que une? O que é que há além disso, para além de unir, também tem que escolher aquilo que não é? Porque é que uma canção da Madonna e uma sinfonia de Beethoven é música,
E, sei lá, o canto no roxinol não é música. O que é que também diferencia essas ocorrências de outras ocorrências que não são música. Isso é uma abordagem mais fundamental do fenómeno. Depois temos outro tipo de abordagem, também eminentemente filosófica, é sobre o valor da música. Não simplesmente descrever que valor a música pode ter, mais uma vez, em certas culturas ou em certos indivíduos, mas problematizar esse valor. Se podemos fundamentar esse valor, ok? E quais são os critérios, que elementos é que nós podemos ter para perceber o valor que a música pode eventualmente ter. Ou podemos chegar à conclusão que até pode nem ter tanto valor como imaginamos, ou até ter mais valor do que imaginamos. Nós, na filosofia, tentamos problematizar aquilo que é mais fundamental na determinação desses conceitos. Depois há outras questões relacionadas com esta, que são abordadas no livro, que são questões de, se quiserem, de significado, por exemplo, que estão relacionadas, podem estar relacionadas com a natureza e com o valor, mas já são, se quiserem, áreas mais específicas dessas abordagens. A questão da expressão, se a música expressa alguma coisa ou não. A questão da apreciação, ou a questão da avaliação, se quiser. Como é que eu posso apreciar uma obra musical, que elementos é que estão em jogo, e como é que eu posso avaliar uma obra musical. Okay? Porque uma coisa é perguntar que valor tem uma obra musical. Outra coisa é perguntar que critérios eu tenho para avaliar a qualidade artística das obras musicais. Pronto. São perguntas relacionadas, mas não são exatamente a mesma coisa. Pronto, esta constelação de questões fazem parte das questões da filosofia e que não são, pelo menos, tão diretamente abordadas nas outras áreas que abordam o objeto musical. Okay. O outro dia, em conversa informal com a Diana, ela dizia que neste livro tu tens tudo nesta área, portanto, abordas esta questão da definição do que é, da natureza da música, a questão do valor, da apreciação. Portanto, quem quiser compreender um pouco estes temas, não escreveste no sentido de ser uma apresentação à filosofia da música, uma história da filosofia da música, não é isso que está aqui, portanto, é mesmo uma tentativa de avançares algo teu e original acerca de determinados problemas. E se calhar quando falarmos sobre o livro, vamos falar sobre, não digo todos, mas talvez sobre a natureza da música e uma outra questão que tu levantas. Só para nos introduzir então um bocadinho mais, começamos de forma mais geral sobre a filosofia da música. Pode explicar aqui um bocadinho o título, e o título se calhar já nos dá a noção da abrangência do tema. Portanto, o título do livro é a experiência estética da música, e o subtítulo é Do Fruir ao Compreender. Não é? Consegues dar uma pequenina explicação deste título e subtítulo? Sim, então. Vou começar pelo subtítulo, que é mais fácil. Sim. Entre o fruir e o compreender. Entre o fruir e o compreender. Há pouco eu estava a dizer que a música pode ser abordada de muitas formas, não é? A sociologia tem uma abordagem, a psicologia tem outra abordagem, a musicologia tem outra abordagem, pronto, elas ligam-se, mas se quiserem, ao longo da história da música, nós temos, tem sempre existido uma necessidade, se quiserem, de compreender o fenómeno musical. Há uma curiosidade intelectual em perceber o que é música, mais uma vez, qual é o papel que a música tem na nossa vida, qual é o valor que ela tem, aliás, essa curiosidade intelectual, a dada altura, isso é uma curiosidade histórica, na Idade Média, havia até a tendência de colocar a compreensão intelectual da música acima da experiência da própria música. O intelectual da música tinha mais valor do que o instrumentista. Pronto, uma época porquê? Porque se relacionava, se quiserem... O intelectual era o teórico? Sim, o teórico, por exemplo. Quem teorizava sobre a música? Quem teorizava sobre a música, por exemplo. Temos o Boécius, por exemplo, que dizia que se quiserem, tomando algumas abordagens mais antigas ainda, de Platão e antes mesmo do Pitágoras, que encaravam a música como uma espécie de reflexo dos movimentos do próprio universo.
A música era uma espécie de metáfora, se quiserem sonora, da própria dinâmica do universo. E por isso, entender música seria indiretamente entender a própria natureza do universo. Por isso, aquele que entende música teoricamente tem uma abordagem, se calhar, mais profunda e mais pertinente sobre a realidade do que o próprio instrumentista que se limita a tocar. Pobre coitado, não é? Que só sabe tocar, o outro consegue perceber em que medida... ou melhor, o outro tem algo muito mais valioso. Tem nas mãos, se quiserem, o nervo do universo. E, pronto. E se quiserem, ao longo da história, sempre existiu uma certa tensão entre uma abordagem teórica da música e uma abordagem mais prática da música, ou mais fruitiva da música. Pronto. Por isso, nós podemos, se quiserem, o título podem ser entendido de três formas. Entre fruir e compreender, nós podemos pensar a música como uma experiência fruitiva, que é, e podemos tentar entender isso, porque é que nós fruímos música, porque é que ela mexe connosco emocionalmente, sensorialmente, porque é que nós ouvimos música, porque é que a música nos acompanha, não é? Podemos também abordar a música a nível da compreensão. O que é que a música tem para compreender? Agora, podemos pensar de outra forma ainda, que é em que medida a compreensão contribui para a fruição, okay? ou em que medida ainda a fruição é uma condição da compreensão. As abordagens teóricas da música normalmente não fazem a ponte entre estas duas dimensões. Por exemplo, a sociologia da música não está preocupada em dar-te elementos para fluir melhor uma música. Simplesmente diz qual é o papel da música naquela sociedade, qual é o papel da música, sei lá, em rituais religiosos ou em celebrações de momentos mais marcantes socialmente, por exemplo. Mas não tem como função, a psicologia da música a psicologia tampouco. A psicologia da música diz, ok, que processos mentais ou cognitivos estão em jogo quando eu experiencio música. Mas não há uma preocupação, mais uma vez, em influenciar a tua própria fruição. Pronto. O que é que eu quero neste livro? Eu tentei abordar as três hipóteses de relação. A independente, vamos falar assim, a não relação, que é entender a fruição e entender a compreensão, mas também tentei, principalmente no capítulo 3 e no capítulo 4, tentei perceber em que medida, mais uma vez, ou melhor, tentei perceber se existe um tipo de compreensão, okay, que nos ajuda a entrar mais profundamente na experiência musical. E também tentei perceber em que medida a experiência musical contribui para o meu entendimento musical. Pronto. Por isso, nós podemos abordar a coisa destas três formas. E acerca do título, não do subtítulo, mas do título. Tratas da experiência estética da música, não da música, ou da filosofia da música, da experiência estética da música, pronto, não é? A palavra que pode suscitar maior questionamento será o estético aí. A experiência, porque se eu dissesse a experiência da música, seria mais fácil entender. A experiência da música é uma coisa que é mais ou menos intuitiva, ok? E eu vou a um concerto, ponho uma música a tocar no rádio, e eu, na aparelhagem, eu ponho a ouvir música no rádio e tenho a experiência da música. Pronto. A experiência estética da música tenta salientar algo que é o seguinte: é a experiência focada na música. Isto parece um bocado redundante, mas é quando a música se apresenta como um objeto próprio da apreciação, quando não há outro fim utilitário ou um outro fim que não essa própria experiência. Por exemplo, quando eu vou ao ginásio e está uma música lá para me motivar a correr mais ou, sei lá, fazer aquelas coisas, essa música, eu não estou a ter a experiência estética da música neste sentido. Eu estou a ter uma experiência subsidiária da música, mas o meu propósito principal é fazer exercício. Estás a experienciar a música ou a experimentar a música, ela entra pelos teus canais auditivos, sim, mas não é uma experiência estética. Estética da música. Okay. Sei lá, quando eu uso música, sei lá, o hino nacional antes de seleção começar a jogar, ok?
pronto, que é uma experiência muito bonita, não é muito linda, mas não é uma experiência estética da música neste sentido próprio, porque o que está em jogo é mais exaltação, sei lá, de sentimentos patrióticos e uma preparação anímica para aquilo que vai acontecer, do que propriamente para estar a perceber se aquela música é realmente bonita ou não. Pronto. E a música também cumpre esses vários papéis, cumpre imensos papéis, cumpre religiosos, sociais, celebrativos, comunitários, cumpre muitos papéis, até terapêuticos, há musicoterapia, pronto. Mas aquilo que eu tento identificar e tento perceber é a música enquanto objeto estético que é apreciado por si só. É isso o estético aí. Diana, não sei se queres colocar alguma questão. Sim, eu tinha ficado a pensar sobre o conteúdo, ou sobre o que é a música. Aboutness. Fiquei a pensar sobre isto. E tu aqui no livro falas da possibilidade de a música ser sobre as emoções. Mas não ficaste convencido. Não. E eu gostava de perguntar porquê, qual é a tua posição mais definitiva sobre se a música é ou não sobre emoções e se não for, sobre o que é, se for sobre alguma coisa. Ok, esta pergunta leva-nos mesmo para uma pergunta mais específica e aí já entramos mesmo na filosofia da música propriamente. Começamos a filosofar sobre se quiser, uma dimensão da música que na filosofia é muito problematizada, que é a questão do significado e da expressão. Pronto. Deixa-me fazer aqui um enquadramento. Desde Platão, exato, um enquadramento muito rápido, não é? É rápido isto, vou só ao Platão e vou percorrer assim... Recuemos 2500 anos. Exato, 2500 anos, assim, muito rapidamente. Ok, mas desde Platão até, sei lá, meados do século XVIII, XIX, por isso já fiz aqui um arco, a arte no geral, o fenómeno artístico no geral, é entendido primariamente como, se quiserem, imitação ou, de uma maneira mais geral, representação. Isto é, entendia-se que aquilo que era específico na arte, aquilo que dava valor à arte, era a possibilidade da arte nos dar um certo insight sobre a realidade. A arte era um modo privilegiado de nós comunicarmos um certo conhecimento ou um certo entendimento, mais propriamente, sobre realidades que são importantes à nossa condição. Pronto. Por isso, a arte tinha este valor cognitivo, a par de outras formas de saber, por exemplo, a filosofia, ou na altura, sei lá, as várias ciências que estavam a ser desenvolvidas. A arte tinha um certo papel também, a par dessas formas de comunicação e de saber. A arte também cumpria essa função, de comunicar algo relevante sobre a realidade. Okay? Um pintor tentava representar uma dada paisagem e tentava transmitir algo de relevante sobre aquela paisagem, sobre aquela cultura, ou sobre uma figura histórica, ou sobre um acontecimento histórico. Isso era fácil de encaixar as várias formas artísticas, os vários fenómenos artísticos, as várias formas de arte, nessa concepção geral de arte. Não é? A pintura representava a realidade através de formas, não é? E de cores, e a escultura, tinhas uma escultura que representava uma figura histórica, tinhas uma peça de teatro que representava uma dada dimensão ou dadas dimensões da nossa condição, sei lá, o modo como os seres humanos se relacionam entre si, a corrupção que pode acontecer quando alguém tem poder a mais, sei lá, coisas desse género que nos fazem pensar. A arte, de alguma forma, tinha este poder de fazer pensar. Pronto. O que acontecia era que a música constituía um grande desafio para esses teóricos, a música instrumental, mais propriamente,
porque não era muito óbvio o como e o que a música podia representar. Como é que a música podia representar e o que é que a música podia representar. Não é? Nós vemos uma paisagem numa pintura, nós vemos uma figura histórica numa escultura, nós vemos o drama humano a acontecer numa peça de teatro, mas quando ouvimos uma peça musical, não é muito óbvio, não é muito óbvio o que é que está ali a ser representado. Se está a ser representado, se alguma coisa está a ser representada. Pronto. Qual foi a solução encontrada? A solução encontrada foi, ou melhor, havia aqui duas hipóteses. A primeira hipótese era dizer que a música não representava nada, logo a música não era uma forma artística, era de rejeitar que a música fosse uma forma artística, justamente porque não representava nada. Ou, se não aceitarmos esta hipótese, se quisermos manter que a música é uma forma artística, temos que encontrar algo que a música represente. Pronto. O que é que se encontrou? Mas para ser arte tinha que representar? Tinha que representar alguma coisa altura, assim. isso? Diz isso? Era o que se entendia então na altura. Entendia, para ser arte durante tem que ser representativo. séculos e séculos, entendia-se que a arte tinha como função representar. Qual foi a solução encontrada, então? Mantendo a música como forma de arte, a solução encontrada foi entender a música como uma representação dos sentimentos. Os sentimentos são algo suficientemente etéreo e abstrato, ok? E como a música também é ela mesma etérea e abstrata, pensou-se, ok, temos aqui uma dimensão da realidade que tem a sua inefabilidade, se quiserem, não é facilmente captada em imagens ou em palavras. Temos a música que também, ela mesma, não é muito facilmente captada de outra forma que não a música. Ok, vamos juntar as duas dimensões e temos a música a representar os sentimentos. Pronto. Isso foi levado até a algo muito profundo e muito importante no século XIX. No século XIX temos o romantismo, em que se começa-se a perceber a arte não exatamente como representação, mas num sentido um pouco diferente, mas que filosoficamente também é problemático, saber qual é a diferença, mas é a arte como expressão. Pronto. E a música como expressão dos sentimentos, ou se quiseres, a expressão da interioridade do artista. Pronto. Do mundo interior do artista. Pronto. Naquilo que ele, nos movimentos da alma. A música é uma representação do movimento da alma. O romantismo do século XIX é caracterizado essencialmente por isso. Por a música ser, por excelência, a arte que melhor representa, que melhor exprime uma dimensão do ser humano que não é captável tão facilmente nem pela ciência nem pelas outras artes. Por isso a música passou da arte que mais pobremente representa para a arte que mais ricamente representa na viragem do século XVIII para o século XIX. Porque antes, não é? Entendia-se que a música não representava nada, coitada, nem sequer a arte poderia ser. De repente tornou-se a rainha das artes. Tornou-se a rainha das artes porque era a que melhor representava algo que mais nada podia representar tão bem, que eram os sentimentos. O que é que acontece? Nesse mesmo período, no século XIX, surge uma corrente anti-romântica nesse sentido. Pronto, os românticos tendiam a valorizar a sentimentalidade, mas surge, nesse mesmo século XIX, uma corrente que se insurge contra isso, que é, veio mais tarde a designar-se como formalismo. Na altura não era designado assim, era, se quiserem, os que aderiam ao conceito de música absoluta. Voltámos a ter o mesmo problema. Para os formalistas, a música não tinha como função exprimir sentimentos. A música tinha como função, simplesmente, ser ela mesma. Isto é, inaugurar uma nova forma de sentir, mas sentimentos que não estão em ti à espera de ser exprimidos, mas que a música tem a capacidade antes de despertar e de criar ela própria outro tipo de sentimentalidade. Agora, voltando agora tentando responder à tua pergunta. É uma questão que ainda não resolvi
confesso. Ainda não consegui resolver essa questão. Mas posso avançar aqui algo um pouco mais técnico, se for, ou não sei se este espaço é o mais adequado para isso, mas Força. Eu acho que podes e deves. Sim, pronto. Há várias teorias do significado. Okay? Há várias teorias de significado. Pronto. E essas teorias gerais de significado podem nos ajudar a perceber se aquele exemplo de expressão, não é, se pode subsumir, não é, num conceito mais geral de significado. Uma das teorias mais influentes é uma teoria de um filósofo que se chama Grice, Paul Grice, em que ele dizia o seguinte, dizia que existe significado, algo tem significado, quando existe uma intenção de quem produz aquele objeto, ou melhor, vou dizer de outra maneira, um objeto tem um significado na medida em que, 2 pontos, o criador do objeto intencionou passar um significado, uma mensagem através desse objeto, e esse objeto foi concebido de tal forma que a intenção do criador possa ser reconhecida nesse mesmo objeto. Okay? Não basta a intenção, okay? Também não basta uma ou outra pessoa reconhecerem, mas há significado quando, se quiserem, há um certo consenso, há uma certa probabilidade de que a audiência, no sentido mais lato, reconheça a intenção comunicativa que está por trás desse objeto. Ok, nós temos exemplos de músicas, de peças musicais, em que nitidamente reconhecemos estados emocionais mais ou menos marcados. Por exemplo, sei lá, um Noturno de Chopin é melancólico, não é? Agora, será que nós podemos reconhecer melancolia no Noturno de Chopin? Okay? Outra coisa é dizer que, lá está, o Noturno de Chopin representa melancolia. Pronto. São duas coisas diferentes. Uma coisa é eu reconhecer traços melancólicos no Noturno de Chopin. Outra coisa é eu reconhecer que aquele objeto, tal como, sei lá, um poema sobre melancolia, ou um tratado sobre melancolia, não é, tem como objetivo comunicar-me algo sobre melancolia. Pronto. E eu tendo a pensar que a música não tem como função representar os sentimentos que podem ser reconhecidos nela. Porquê? Porque quando existe algum teor comunicacional, eu acho que tem que haver algo, lá está o aboutness, tem que haver, o aboutness, há autores que traduzem como acerquidade, como ser acerca de, pronto. Aquele objeto tem que comunicar algo não trivial, se quiserem, sobre o que está em jogo. E eu não estou inteiramente convencido que o Noturno de Chopin, além de ter esse caráter soturno ou melancólico, me transmita realmente algo de não trivial, algo significativo, sobre o conceito de melancolia. Pronto. Eu acho que os traços de melancolia no Noturno de Chopin cumprem outra função. Cumprem uma função, se quiserem, mais sensorial ou mais emotiva, do que propriamente intelectiva ou cognitiva. Pronto. Por isso eu diria que, se calhar, lá está, volto a dizer, ainda não resolvi esta questão na minha cabeça, ainda estou a tentar percebê-la. Mas eu diria que não, que a música não representa, a música evoca, exprime, mas que não representa no sentido próprio. Pronto, era o que eu diria. Não sei se te ajuda aqui na questão das emoções, mas se encontrasse uma categoria, mas isto se calhar é um bocado técnico, mas só para terminar esta parte, encontrares uma categoria intermédia entre as emoções e a racionalidade, quer sejam emoções racionais ou razões emocionais. Se calhar, havendo esse contínuo, deixa de haver essa brecha, não é? Então, se calhar já consegues mais caminhar de forma mais simples, não tens que dizer isto aqui é emoção, isto aqui é razão. Ali um campo intermédio qualquer, uma emoção racional ou uma razão emotiva.
Isso é uma boa forma de colocar a questão, porque os adversários da tese de que a música representa emoções de sentido próprio dizem o seguinte: as emoções que interessa abordar são emoções que têm algum grau de racionalidade. Por exemplo, a emoção de medo. A emoção de medo não é simplesmente uma sensação que me surge aleatoriamente. A emoção de medo surge quando eu acredito que algo é perigoso, por exemplo. É acompanhada de uma crença. Sei lá, a emoção de esperança. A emoção de esperança é uma emoção que é acompanhada da crença de que o amanhã será melhor do que o hoje. Pronto. Por isso, as emoções, apesar de terem, ou melhor, de serem entendidas mais imediatamente como um conjunto de sensações que nós sentimos, passa a redundância, tem uma componente cognitiva, tem uma componente que tem a ver com o nosso juízo, com a nossa crença, com a nossa abordagem sobre a realidade, pronto, que faz parte da própria natureza de certas emoções. Há emoções, no entanto, que têm uma componente cognitiva menos óbvia. Por exemplo, a sensação da ansiedade geral, ou a sensação da angústia existencial, que às vezes os filósofos falam disso. Mas mesmo o medo pode ser demasiado. Se eu vejo um tigre, eu não fico a pensar no perigo do tigre, e sinto imediatamente o perigo, não é? No caso da melancolia, se calhar pode-te ajudar mais. Imagina uma melodia que tu é-te indiferente, não é? E de repente tu passas a saber, não é, que foi a última composição de alguém que se suicidou, por exemplo, algo assim. E a partir desse momento em que compreendes a música dessa forma, se calhar o sentimento de melancolia já está de alguma forma infectado, digamos assim, desse conhecimento. Portanto, já se passa a ser uma emoção racional. Não é? Sim. Isso, ok. Deixa-me só fazer uma precisão. Quando eu falo das crenças, por exemplo, no medo, não é uma crença propriamente explícita e que aconteça um momento de reflexão sobre, deixa-me pensar sobre o leão, é realmente perigoso. Não é isso que acontece. É uma coisa mais automática, mas ainda assim existe. Existe uma percepção da perigosidade do que está a acontecer. Pronto. Mas na música, por exemplo, deixa-me falar sobre, sei lá, tristeza. Eu fico triste porque um amigo vai emigrar. Okay? Por exemplo, eu fico triste porque, sei lá, perdi um emprego que gostava muito. Não há muitas razões para nós ficarmos tristes. E, normalmente a tristeza é acompanhada de um certo número de razões. Quando eu ouço uma música triste, não é? Eu não tenho nenhuma dessas crenças. Música puramente instrumental, não estou a dizer música com letra, para não haver essa confusão. Eu quando ouço uma música e sinto que a música é triste, eu não estou a pensar num amigo que vai emigrar, ou não estou, pronto. A música é triste independentemente disso. Agora, pode essa música ser apropriada para acompanhar esses sentimentos de tristeza que eles sim são acompanhados de crenças e razões. Por exemplo, se eu estiver triste, se calhar vou ouvir uma música que reverbere melhor com aquilo que eu estou a sentir. Mas assim, a tristeza que eu estou a sentir, em primeiro lugar, tem razões. Mas a música que eu estou a ouvir, não. Pronto, a música é a música. Agora, aquilo que estava a dizer, quando eu ouço uma música e conheço as condições ou as intenções que estão por trás dessa música, isso pode contribuir para complementar a experiência, se quiser, no sentido mais total de que estou a ter. Okay? Mas a música é triste, independente disso. Por exemplo, é pela música ser triste que resulta, não resulta porque é triste, estás a perceber? Não é tipo o compositor foi feliz na expressão do seu desalento, não é? Porque ele conseguiu encontrar ali traços musicais, não é? Que por si só já têm uma densidade e uma expressividade melancólica e triste, não é? Que valem por si. Depois, essa camada suplementar pode, sim, ajudar a ter uma experiência mais completa. Isso acontece, por exemplo, no cinema, ou nas artes, ou na ópera, ou na canção. Não é? Nós temos isso, temos essa conjugação. Temos uma música que acompanha uma certa situação dramática. Temos uma música que acompanha um certo poema que exprime
a tristeza de eu ter perdido o meu grande amor, não é? Pronto, e tenho essa música a acompanhar isso. Isso acontece mesmo na própria arte, na vida acontece, não é? Por exemplo, do exemplo que deste. Mas a música preserva ainda assim uma certa autonomia no sentido que eu estou a dizer. É por ela ser triste que se adequa. Este tema realmente mergulhamos muito fundo no teu livro, não é? Se calhar tentar, não digo subir à superfície porque já não vamos conseguir, mas recuar já não vamos a tempo, mas recuar um bocadinho ao ponto de partida do teu livro e da tua tese, que é a natureza da música e a definição de música. Eu lembro-me dos primeiros conceitos da definição da qual tu partiste, que não é tua, não é? Que era música é sons temporalmente organizados e depois há mais 3 ou 4 condições a seguir. A minha pergunta é, que definição é essa de que tu partes, não é? E de que forma é que depois te afastaste dessa definição ao longo das tuas investigações? Julgo que é do Levinson, não é? A definição, ok. Já te esqueceste da definição? É a página 20 e tal, sim. Mas começava assim, não é? Sons temporalmente organizados com... algo assim. Está aí? Ok. Pois a definição é comprida. Sons organizados temporalmente por uma pessoa com o propósito de enriquecer e intensificar a experiência através do envolvimento ativo. Por exemplo, ouvindo, dançando, tocando, com os sons considerados primariamente e em medida significativa como sons. Pronto. Esta é a definição do Levinson. Mas tu fazes-nos o favor no livro até de elencar os vários conceitos da definição, sons, tempo, pessoa, experiência, não é? Fruição. E depois também fazes o favor de cada um desses termos desconstróis e problematizas ao longo de 50 páginas. Pelo menos o tempo é assim, não é? Os outros abordas de forma mais sucinta. Mais sucinta. Exatamente. Eu pronto, no primeiro capítulo, eu pego nessa definição do Levinson, que me parece muito interessante. Apesar de eu achar que ela falhe, eu acho que ela não resiste a contra-exemplos importantes, mas parece-me uma definição muito interessante, não propriamente para encerrar a música num conceito definido, porque eu acho que isso não é possível, mas como uma base para caracterizar o fenómeno musical. Pronto. Porque nós temos que acreditar que, se não estávamos perdidos, que nem tudo pode ser definido. Aliás, eu acho que até nada pode ser definido. Até sou um bocado, eu vou para o extremo até. Acho que, em rigor, aquilo que é mais importante na vida não pode ser definido. No entanto, pode ser, em certa medida, entendido e esclarecido. Nós podemos ganhar esclarecimento quando procuramos uma definição. A própria procura de definição, apesar de a meta, apesar de estar condenada ao fracasso, essa procura, não é? Mas essa busca é frutuosa. Pronto. E a definição do Levinson permite-me caracterizar a música nos seus elementos principais. Quais são, a meu ver? São o som, o tempo e a intenção, se quiseres. Pronto, esses 3. A música é som, a música é organizada temporalmente e a música é um fenómeno intencionado. Todos esses elementos podem ser... Mas qualquer tipo de som, qualquer tipo de organização temporal e Exatamente. Qualquer tipo de intenção, ou específicas? Não, justamente. Pronto. Uma primeira abordagem será... ou melhor, vamos por cada um desses elementos. Podemos perguntar logo. A música é som? Podemos perguntar. É intuitivo que seja. Mas não é óbvio que seja. Não é? E eu abordo aí 2 abordagens alternativas à música como som, que é a música como evento mental e a música como relações abstratas. Pronto. Há quem diga que a música não está propriamente no som, mas está no que acontece dentro da tua cabeça, na forma como tu dás movimento ao som. A música, se quiserem, surge quando os sons são imbuídos de movimento. Já não tens o dó, o ré e o mi, não tens simplesmente
coisas a bater no teu tímpano, mas tens outro tipo de fenomenologia, que é há algo que sobe e que desce. Há algo que se identifica, densifica, ou que se espraia. Há algo, não é, que se torna, sei lá, que se torna mais pesado, que se torna mais leve. Quando os sons ganham essa narratividade, aí surge a música. Pronto. Mas eu não estou convencido disso, eu acho que não. Eu acho que a música está nos sons. Mas para relacionar isto que eu acabei de dizer com o fenómeno propriamente acústico, com os sons, eu tenho que ir à intenção. Pronto, é por isso que esses elementos estão todos relacionados. Isto é, a música são sons, sim, isto é um bocado estranho dizer, são sons, mas são um tipo de sons que foram concebidos intencionalmente para surtir o tipo de efeito mental que eu acabei de descrever. Pronto. Ou melhor, mais precisamente, são sons concebidos com essa intenção e há uma certa probabilidade que isso aconteça. A tal história do Grice, também para os significados, também se aplica aqui de alguma forma para a música. O tempo é uma dimensão da música que eu acho que é talvez a dimensão apreciativamente mais substantiva. Algo que eu já expliquei noutras apresentações, mas se calhar, pronto, como isto é outra apresentação, posso abordar de novo, que é o seguinte: nós podemos dividir muito genericamente, mas logo esta divisão tem a sua precariedade. Mas, assim, numa primeira análise, as artes, em termos de artes temporais e artes espaciais. Pronto. Temos as artes temporais, temos o cinema, o teatro, a música, a dança. Depois temos as artes espaciais, temos a pintura, temos a escultura. Qual é a diferença, assim de repente? O que é há de comum entre as artes temporais que as distingue logo das artes espaciais? É que as artes temporais impõem um tempo de apreciação. Enquanto eu posso apreciar aquele quadro com o meu tempo, eu posso primeiro ver um canto do quadro, depois vou para o outro, depois afasto-me, aproximo-me e aprecio o quadro com o tempo que eu quiser. Quando eu falo de artes temporais, não. Eu tenho que me subordinar ao tempo do filme, ao tempo do teatro, ao tempo da dança, ao tempo da música. Por isso, o tempo de apreciação coincide com o tempo do desenvolvimento da obra. Pronto, isso é uma coisa que a música tem em comum com as outras artes. Mas há algo que, pronto, já não vai ser surpresa para vocês, mas há algo que a música tem de temporal que as outras artes não têm, que é, se quiserem, uma resistência total à espacialização. Eu, se quiser fazer pausa num filme, tenho uma fotografia. Não é? Eu, se quiser congelar ou fotografar um passo de dança, tenho, mais uma vez, um gesto artístico, não é? Que sobrevive, tem a sua beleza estética própria. No teatro também pode acontecer isso. Eu posso pensar no instante do teatro. Mas na música, a música não. Se eu fizer pause na música, eu tenho silêncio. A música desaparece. Eu não consigo congelar a música. A música vive no tempo e só no tempo. A música é transitoriedade pura. Não há nada mais temporal do que a música. Nesse sentido, até se pode aproximar com a própria vida. Não é? A vida, se calhar, é um pouco assim. Nós não podemos parar a vida. Não é? Se pararmos a vida já é outra coisa. O próprio ato de parar transforma a vida noutra coisa qualquer. Não é? Nós não podemos contemplar, a vida de uma maneira espacializada. Temos que a viver ao momento. Se calhar, por isso, naquela veia mais representacionalista da música do século XIX, pensava-se muito nisso, que a música era a que melhor representava o movimento, a essência do movimento. O movimento que não se capta num instante, o movimento que não se deixa espacializar. Pronto, por isso eu dediquei bastante tempo a tentar perceber o tempo na música. Pronto, e tenho aí umas são quantas... as tais 50 e tal páginas, não é? Sim. Em que, de forma metafórica, e dás alguns exemplos de músicas,
e de alguma forma caracterizas o tempo de cada tipo de música, não é? Só para dar um exemplo, o tempo da música de dança seria o tempo circular, o tempo da música clássica, uma nona do Beethoven, uma quinta seria um tempo unidirecional, portanto, e depois dás mais, julgo que 10 categorias de tempo, não é? 9 categorias. Portanto, esta é uma das partes originais da tua tese, parece-me, não é? Sim. E em relação à outra característica da definição, a pessoa, eu se calhar depois vamos abrir perguntas de quem tiver, mas quem quiser aqui, mas explica-nos só de que forma é que a questão da pessoa e da intenção entra aqui e como é que pode ser problemático. Também já falamos disso noutras apresentações, mas como é que isso pode ser problemático? Que tipo de eventos é que ficam de fora do conceito de música por excluir, por não terem em si a condição de serem feitos por uma pessoa com uma certa intenção? Sim. A intenção aparece aqui, se querem, com duas funções. A primeira é perceber que tipo de organização se espera que a música tenha e que tipo de efeito se espera que a música tenha para relacionar, se quiserem, o objeto físico com um evento mental produzido. Eu preciso ter a intenção. Pronto. E o segundo papel que cumpre é distinguir a música de eventos naturais com caráter aparentemente musical. Pronto. A natureza tem sons que são esteticamente apreciáveis. Não é? O som do riacho, os pássaros, sei lá. Coisas que acontecem que nós podemos apreciar quase como se fossem música. Mas não são música. O som do riacho, por mais agradável que seja, não é música. O som do roxinol não é música. Pronto. Porquê? Porque, segundo essa definição. Exato, segundo essa definição. Ou há um consenso generalizado sobre os filósofos de música de que não há música no canto do ronchинol? Não encontrei ainda nenhum filósofo que defendesse que o canto do roxinol é música. Mas na filosofia há tudo. Por isso, não me espantaria Eu estava a pensar, e se o Rochinol estivesse a imitar uma música da Madonna? Imagina que eu tinha o canário da minha avó, cantava imenso, mas ele cantava o que eu via. Portanto, ele imitava a música humana. Ok, mas aí tem que se definir a intenção. Tem que ser a intenção, lá está, tem que se juntar. Música é som intencionalmente organizado para surtir um certo tipo de efeitos. Não necessariamente este que o Levinson diz, para ser apreciado som enquanto som. Porquê? Porque se assim fosse, a música de elevador, mais uma vez, ou a música de ginásio, não seria música. Porque essa música não foi criada intencionalmente para ser apreciada enquanto tal. Mas o tal filósofo, o Levinson, aceita que não é música. É verdade. Sim. Portanto, ele, como se diz, morde a bala, não é? Quando alguém apresenta um contra-exemplo à nossa definição e ele engole em seco e vai até ao fim. Não é? Defende a sua dama, defende a sua definição. Portanto, para ele, música de elevador não é música. O Levinson diz que não é música, é verdade, sim. Diz que, para ser consequente com a definição dele, porque a definição do Levinson tem a virtude de englobar muita coisa. É uma definição que capta muito o fenómeno musical e que nos permite, mais uma vez, caracterizar muitas coisas importantes que acontecem na música. Mas tem a consequência, algo desconcertante, deixar de fora algo que é muito intuitivamente nós dizemos que é música. Pronto, música de elevador, música que é feita para outros propósitos, quaisquer que eles sejam. E ele assume isso. É sempre o problema das definições, não é? Ou são demasiado inclusivas ou são demasiado exclusivas. Sim, e eu, conhecendo o Tiago, eu sei que ele não podia deixar de fora a música de elevador. Claro. Não. Diana, não sei se queres colocar mais alguma questão, depois passamos às pessoas que estão aqui. Pois eu estava aqui a pensar sobre a intenção, outra vez, não é? Eu estava a imaginar, e tu deves ter imaginado isto no teu livro, não é? E se não for casos reais, experiências mentais. Peças musicais. Ou melhor, vamos imaginar que tu mostras-me uma peça musical, eu não sei de quem é, não sei quem fez, não sei nada. E depois venho a descobrir que não sabemos quem é o autor, não sabemos quando foi feito. Sim.
Se calhar até foi a inteligência artificial que fez. É música ou não? A questão da autoria desconhecida, melhor, vamos lá ver. Uma coisa é a autoria desconhecida ou anónima, outra coisa é a inteligência artificial. Podemos separar as duas coisas, embora... O que nós... Vamos lá ver. O ser ou não ser é diferente de nós sabermos ou não sabermos. Eu digo que é música se houver intenção. Posso estar enganado. Okay? Posso estar a ouvir algo que me parece música porque tem todos os elementos para ser muito provavelmente intencionado como tal, mas ter sido um acaso. Tu próprio deste um exemplo, alguém que atira umas coisas para o piano, não é? À sorte, e surge lá uma melodia muito bela. Pronto. Um gato a pisar. Exatamente. Olha, por exemplo, esse é um exemplo bom. Agora lembraste-me de um daqueles videozinhos que aparecem no Instagram, e assim que aparece um gato em cima do piano e faz uma melodia. E aproveita-se essa melodia para fazer uma música. Aproveita-se, pronto. Mas eu diria que a música acontece quando se aproveita essa melodia para fazer música. O que acontece quando o gato caminha no piano, eu diria que não é música. Pronto. Mas agora vamos imaginar que, por sorte, o gato, não é? Ao caminhar nas teclas, produz uma melodia lindíssima. Não é música na mesma? Pronto, são daqueles exemplos fronteira que na filosofia nós ficámos um pouco hesitantes, não é? Mas eu diria que não. Eu aí mordo a bala e digo, não, foi um acaso extraordinário, mas esses acasos extraordinários não devem ter demasiada influência no modo como nós pensamos a realidade. Eu acho que um exemplo mais difícil para ti neste caso não seria tanto o gato ou o evento aleatório que faz música, como talheres a caírem em cima de um piano e por acaso faz música, seria mesmo o caso da inteligência artificial, que já nos começa a conhecer os nossos gostos, conhece música, conhece padrões musicais, conhece as nossas reações, os nossos gostos, e poderá começar a fazer música, vamos pôr entre parênteses já de forma suspensa, não quero chamar música, mas vamos música de parênteses, começa a fazer esses eventos musicais, sonoros musicais, em que nós acabaremos por fruir, por hipótese, muito mais de uma sinfonia do Beethoven e de inteligência artificial do que do Beethoven real. Quando isso acontecer, eu não acho impossível que isso acontecer, fruirmos e gostarmos muito mais de uma música feita por inteligência artificial do que por qualquer humano que viveu até hoje, ou que viva daqui para a frente, vamos ter um problema, ou vais tu, porque tu é que não aceitas que seja música, vais ter um problema de dizer, então onde é que eu ponho isto? Onde é que eu ponho esta fantástica 10ª sinfonia do Beethoven de inteligência artificial, que toda a gente gosta, e traz-nos emoções e pensamentos e fruições que nenhum outro compositor humano conseguiu trazer, mas parece que pela definição do Dr. Tiago Sousa, não é música. Como é que lidas com isto? Eu tenho uma resposta fácil e outra difícil para isso. Ou melhor, uma solução fácil, se calhar, mas na solução que eu tenho, há problemas. Eu diria o seguinte, é música, ou melhor, não é música se não tiver nenhum elemento intencional. Pronto. E a inteligência artificial tem um elemento intencional, nem que seja na programação do algoritmo. Por exemplo, sei lá, a 10ª Sinfonia de Beethoven. Como é que é possível a inteligência artificial produzir a 10ª de Beethoven? Creio que não é algo aleatório, é algo que foi programado com base, não é? Com base nos padrões que nós já conhecíamos da forma como Beethoven fazia música. Pronto, e esse elemento... Provavelmente até da própria evolução, não é? Da terceira para a quarta, para a quinta sinfonia, para a nona. Sim, exatamente. E a inteligência artificial pode replicar pode fazer uma 10ª. Pronto, mas há aí um elemento intencional que para mim será suficiente para enquadrar o fenómeno como musical. No entanto, nós tendemos a pensar que as intenções se relacionam de alguma forma com o valor artístico que nós damos às obras de arte.
Aquele exemplo do Leonardo da Vinci, sabem, das cinzas. Da Mona Lisa queimada. Da Mona Lisa queimada. Podes explicar? Sim. Ok. Sim, há um exemplo de um psicólogo, o Jesse Prince, não é um exemplo dele. Houve mesmo um estudo sociológico disso, e ele é que explorou esse exemplo, que é o seguinte. A experiência mental é esta. Imaginem que uma bomba cai sobre o Louvre e reduz a Mona Lisa a cinzas. Temos as cinzas da Mona Lisa. Pronto. Já não temos a Mona Lisa. Pronto. Uma guerra na Europa, não é? Coisa que pode acontecer. Por acaso agora já não é tão experiência mental quanto isto, não é? Mas pronto. Mas uma guerra na Europa e temos a Mona Lisa reduzida a cinzas. A experiência mental é esta. Recria-se o museu e temos uma sala à esquerda que tem a réplica exata da Mona Lisa. Visualmente indiscernível. Temos a experiência outra vez, temos o quadro exatamente igual como o Leonardo da Vinci o concebeu. E na outra sala temos as cinzas. Temos e nós só podemos comprar bilhete para uma delas. Só nos é permitido comprar bilhete para uma delas. Ou vemos a réplica exata ou vemos as cinzas. Fizeram esse estudo e qual foi o resultado? Conseguem imaginar? Exato, sim. As pessoas escolhiam ir ver as cinzas. Porquê? Porque isso lhes permitia, apesar de tudo, ter um contacto mais genuíno com o ato criador fundador. Pronto. Como o próprio Leonardo, o ato humano. Existe uma comunicação. A arte também cumpre essa função de comunicação humana. E aquele quadro transmite-me algo sobre o seu criador. É uma mensagem de homens para homens, de pessoas para pessoas, para não estar pronto. De pessoas para pessoas. A inteligência artificial coloca-me essa dúvida, porque se realmente a décima de Beethoven for construída e se o valor dela não estiver dependente da intenção criadora humana, mas se for algo que seja que nos ultrapassa, como acontece até no Go, nos jogos que nós não percebemos muito bem o que é que está ali a acontecer, mas acontece. É um jogo estilo jogo de xadrez em que sim. A inteligência artificial, mais difícil que o xadrez, exato, e a inteligência sim. artificial já ganha aos mestres exatamente, humanos. Sim. Eu não sei como é que vamos lidar com isso, confesso. Mas no caso da décima há uma diferença em relação à cópia da Mona Lisa, porque a décima seria realmente o que faria Beethoven se ainda fosse vivo. A inteligência artificial seria capaz de perceber esses padrões de evolução da quinta para a sexta para a sétima. Não tinhas a certeza da nona, disso. Não tínhamos a certeza, mas imagina que o Beethoven ressuscitava. Com uma probabilidade muito grande. Mas imagina o Beethoven ressuscitava, não é? Como vai ser possível? Sim. E eu via essa tal décima. Era provável que ele não achasse grande piada. Ele também tinha mau caráter, eu ia dizer. Ele também tinha mau caráter. Olha, antes de acabar, não sei se alguém aqui dos presentes quer fazer alguma questão. Nada? E eu tenho uma última, não sei se, Diana, queres fazer alguma questão ao Tiago, aproveitar que é a última apresentação. Sim, por acaso, não falámos muito sobre isto, mas eu achei genial o esquema que tu fizeste para explicar como é que funciona este do fruir ao compreender. Não é muito comum dos filósofos fazerem esquemas para explicar nada, hein? Portanto, achei genial e adorei a tua explicação, porque achei que faz todo sentido. Tu dizes, fazes a explicação da diferença entre a apreciação contemplativa e a apreciação analítica, e ainda ontem estávamos a falar sobre a dificuldade que há quando nós analisamos, não é, a obra de arte, no caso uma obra musical, e depois como é que nós conseguimos apreciá-la esteticamente. Sim. Tu tens uma resposta a isto, mesmo para mim. Eu gostava de saber. Olha, tal como a questão tu só me colocas questões que eu não consigo responder, exatamente. Obrigado. Não, mas é verdade. É algo que também ainda continua
a tentar perceber. Pronto. Tal como a questão da expressão, a questão da compreensão, mas eu acho que a música é uma forma de arte, não é? Que pode ser vivida e de uma forma muito gratificante sem se perceber nada. Okay? Pronto, nós vemos que a música é das artes mais imediatas. As crianças começam a gostar de música muito cedo e não percebem, nem não sabem escrever, não sabem, sei lá, não têm concepções muito elaboradas sobre o mundo e reagem à música. Pronto. E quer dizer, a maior parte das pessoas não sabe nada de teoria musical e gosta de música. Pronto. Por isso temos que estabelecer que, por muito que valor que a compreensão musical tenha, não pode ser assim tão determinante para a fruição musical, por isso teríamos a conclusão desconcertante da maior parte das pessoas não fruir música. Pronto. A questão é, em que medida pode ajudar ao aprofundamento dessa fruição? Eu acho que pode. Acho que pode. E tento distinguir formas de compreensão, se quiserem, perceptualmente relevantes, de formas de compreensão perceptualmente irrelevantes. Deixem-me dar um exemplo para isto. Uma forma de compreensão à partida que os musicólogos adoram e que os teóricos musicais adoram, mas que para mim é perceptualmente irrelevante, não é relevante, é, por exemplo, saber dar nomes às coisas. Por exemplo, saber o que é uma cadência perfeita, saber o que é uma modulação, saber o que é um tema principal, um tema secundário, saber o que é uma progressão harmónica, pronto. Alguém que estude música consegue consegue ouvir uma música com a ajuda da partitura e identificar esse tipo de coisas. Mas eu acho que por si só isso não é relevante, isso não acrescenta nada à experiência. Pronto. Acrescenta se isso for uma ajuda para que nós consigamos discernir elementos que sem isso não conseguiríamos definir tão bem. E eu elenco 5 formas disso acontecer. Também é outro tipo. Pronto. A primeira é a orientação. A segunda, eu vou usar assim os nomes, depois posso explicar numa frase cada um deles. A primeira é a orientação, a segunda é a exploração, a terceira é a correção, a quarta é a contextualização, e a quinta é como é que eu ia te chamar? O inglês disse tentar tentar ver as coisas de formas diferentes. Alternativização. Não sei como é que é de chamar isso. Perspectivação? Perspectivação, ok. Pode ser, exatamente. Pronto. Muito rapidamente só uma delas, por exemplo. Imaginem. A exploração. O que eu digo é, por exemplo, temos uma fuga de Bach. Se eu me apercebo que, por exemplo, a fuga de Bach tem melodias que têm a sua beleza própria, ok? Por exemplo, eu posso apreciar cada uma delas, okay, destacando-a do resto do que está a acontecer. Pronto. Isso pode dar-me um entendimento perceptivo do que eu estou a ouvir diferente. Deixem-me dar outro exemplo, que já dei da outra vez, dei este exemplo, mas é um exemplo mais óbvio. Imaginem, quando eu estou a ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven, os primeiros compassos, ou melhor, o primeiro compasso, pronto. Alguém pode ouvir aquilo como a primeiro tempo, a primeira nota ser o primeiro tempo. Mas isso está errado. A música não está feita assim. A música está feita de outra maneira. As 3 primeiras notas, não é, são antecedidas de uma pausa e preparam a quarta. Não é mas é okay? Estão a ver? A primeira nota é uma pausa. Pronto. A partir do momento em que eu sei que a primeira nota é uma pausa, eu ouço de maneira diferente. Eu já não ouço mas ouço okay? Pronto. Isso é um entendimento musical que tem um efeito na percepção da música.
Pronto. Depois há outros irrelevantes, pronto, mas essa fronteira entre o relevante e o irrelevante, no meu perceptivo, é algo que ainda estou a trabalhar. Pronto, mas podemos conversar sobre isso. Sim. Só para terminar, então, e aproveitando essa deixa, tu falas também aqui no livro de investigações futuras, possíveis investigações futuras. Para onde é que vais? Que caminho é que vais trilhar agora nesta questão da filosofia da música? Olha, uma delas é esta. Tentar perceber melhor em que medida a compreensão enriquece a fruição. Pronto. Outra que também estou a trabalhar tem a ver com algo que não está aqui de todo, que é sobre a música religiosa. Sem que medida um ateu pode, ou um agnóstico pode usufruir, pode experienciar de uma maneira, se quiserem, adequada. Música que foi feita... Pode no sentido é capaz, não no sentido é proibido. Não pode. Sim, exato. Você é ateu, não pode ouvir Bach. Não tem a ver com legalidade, não vou proibir ninguém. Não. É exatamente, é isso. Se é capaz, se a sua crença, ou não, se a sua descrença o impede de aceder a camadas da obra que porventura são valiosas. Se concluís que sim, que é incapaz, vais ter um sucesso nos meios religiosos, católicos, evangélicos, sim. Por aí fora. Eu estou a tentar argumentar que é. Faz força para isso, sim, que é um lobby estou forte. a tentar argumentar que é. Vou ficar com o coração partido? Como é que eu vou apreciar música religiosa daqui em diante? Ainda não chegou à conclusão. A música de Bach, por exemplo, foi quase toda feita com propósitos religiosos. Praticamente toda. Pronto. Por isso, se for verdade que um ateu não pode apreciar devidamente música religiosa, então há a música de Bach que fica... Pronto. Daí a proibição é um passo também muito curto. É muito curto. Proibir de ouvir música religiosa. É. Outra questão que também estou a abordar, que já inicio aí no livro, é a questão da improvisação. Ou, se quiser, do erro da improvisação. Em que medida um improvisador pode errar quando... não há nenhuma referência à partida. Se há erro, não é? Se é possível haver erro na improvisação. É possível errar na improvisação. Errar em relação a quê? Se não existe uma obra para eu tocar, se sou eu que estou a criar aquilo que estou a executar, eu posso errar ou não? É tudo válido? Eu acho que não é tudo válido, acho que há erros, mas é preciso perceber bem isso. Outra coisa que eu também quero aprofundar é a questão da estranheza. Em que medida a estranheza é dependente da cultura e do contexto histórico. Pronto. Bom, não tenho nenhuma deixa para terminar, mas acho que ficamos por aqui. Deixa-me só anunciar, dia 9 de fevereiro, na FNAC do Alameda, vamos falar do livro 1984 de George Orwell. Portanto, acho que é uma boa deixa para quem quiser aparecer. Okay? E muito obrigado. E obrigado, Tiago, pelo teu livro. E obrigado eu. E obrigado à FNAC por esta oportunidade. E obrigado a quem esteve aí desse lado.